E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo e o conteúdo do vídeo de hoje é relacionamento ecológico. Provavelmente você ainda não ouviu falar nesse termo, porque foi justamente eu que inventei, e eu vou explicar, né, de acordo com o passar do tempo, o que é essa estratégia, que o nome é bem intuitivo, né, na verdade, mas para começar a falar sobre esse assunto, é interessante que na machosfera existem dois grandes grupos que têm, né, um ponto de vista um pouco diferente. O primeiro grupo é o grupo que tende mais para o Volcel. Volcel, para quem não conhece, é o incel, né? É basicamente não ter cópulas por uma escolha voluntária. Ou seja, né, o Volcel é o incel é o celibato voluntário. Então, naturalmente, né, na narrativa desses caras, eles tendem a apontar esse comportamento como o comportamento mais adaptativo e mais recomendado para os momentos de hoje. Mas existe também outra grande parcela, tanto nos produtores quanto na machosfera em geral, que são os caras que ainda querem se relacionar, seja de forma casual ou então de uma forma não séria, né, mas um pouco mais constante. E a gente percebe isso através de alguns produtores que também têm, né, muitas vezes namorada ou tem alguns casos aí e que é natural. E na verdade eu faço até parte desse segundo grupo, porque para mim, né, no meu ponto de vista e no meu dia a dia, me relacionar com mulheres acaba sendo viável. Então não tem por que eu tirar algo do meu dia a dia que acaba sendo interessante, né? Só para fazer parte de um grupo, né? Que é o grupo mais Volcel. Mas se você tá nesse grupo que tem uma inclinação maior para o volcelismo, basicamente você não está errado e simplesmente é o seu ponto de vista, né? Provavelmente para você seja difícil se relacionar mesmo com mulheres, ou então até mesmo que na sua experiência, né, no seu dia a dia, é muito mais natural que isso aconteça do que se relacionar com alguma mulher. Mas por que eu comecei falando dessa divisão? Porque basicamente esse vídeo é para os caras que desejam ainda, né, se relacionar, principalmente de maneira casual, e que querem saber como que faz isso de uma maneira mais viável. Então, esse vídeo é com esse propósito e é justamente o tema do vídeo, que é relacionamento ecológico. O primeiro ponto que eu tenho que falar sobre é sobre a estratégia de girar prato, de rotação de pratos. Basicamente, para quem não sabe, já tem um vídeo aqui no canal, mas rotação de pratos se baseia em você ter mais de uma opção de mulher para se relacionar e você tendo, né, mais de uma opção, acontece vários pontos positivos, acontecem vários fenômenos, né, entre aspas, que facilitam esse seu comportamento. Só para resumir, quando você tem um pensamento padrão, né, o pensamento norme, padrão social hoje, você basicamente procura uma honradinha, né, para ter algo mais sério, para ela ser a mulher da sua vida, ser a metade da sua laranja, né, e viver aí o resto da vida feliz. Mas, no meu ponto de vista, esse comportamento não é viável para o homem. Ele acaba sendo viável para a mulher por conta que o valor social da mulher hoje está muito alto, né? Mas para o homem mediano, geral, normal, né, o norme padrão, esse comportamento de se fechar com uma mulher, de querer algo mais sério com uma mulher específica, acaba não sendo interessante, porque justamente o seu valor de origem, mesmo seu valor de base, é bem menor do que os das mulheres. Então, se você não for um destacado, se você não for um cara notas 8, nota 7,5 para cima, basicamente você não vai conseguir ter essa estratégia de X1, né? Essa estratégia de se fechar, de namorar com a mina honradinha. Você não vai conseguir fazer isso porque o seu valor é bem mais baixo e quanto mais você se fecha com a mulher, maior é a tendência dela te ver de baixo valor. Então, tendo falado isso, o primeiro ponto desse relacionamento ecológico que eu venho propor para vocês é que você tem que partir da rotação de pratos. Na rotação de pratos, ele é um sistema onde você continua, né, investindo em algumas mulheres que você fica e basicamente depois de um tempo
as próprias mulheres vão se adaptar para o seu estilo de vida, vão se adaptar para o seu estilo de relacionamento e vão naturalmente querer ficar mais tempo. Hoje em dia eu sou solteiro há 7 anos, basicamente, e faço rotação de pratos, né, desde esse período que eu fiquei solteiro. E quanto mais passou o tempo, né, meu primeiro ano de solteiro foi um pouco com menos pratos, e depois foi aumentando os pratos, foi aumentando, fui criando uma habilidade maior, né, social, e hoje em dia eu tenho uma frequência de cópulas interessantes para mim, tá ligado? E tenho geralmente 2 ou 3 pratos que passam aí de 6 meses, às vezes eu passo 8 meses, às vezes eu passo um ano ficando com um prato específico, com uma mulher específica e ficando com mais alguma outra, né? Então tem uma rotação aí interessante para mim que viabiliza, né, eu ficar com ter sexo uma vez por semana, basicamente, ou então 4 vezes no mês, que para mim é um número totalmente interessante. Mas já indo para o assunto, né, que é relacionamento ecológico, o interessante é que quando eu falo aqui ecológico, poderia ser substituído por algo viável, algo que seja harmônico, né? Algo que não atrapalhe outros aspectos da sua vida. Então, como no primeiro exemplo que eu dei, que é do beta comum, que ele quer jogar no X1, ele quer ir atrás de uma mulher específica e ficar investindo nessa mulher, esse jogo não é ecológico porque justamente com o passar do tempo, outros caras vão dar em cima dessa mulher, outros caras mais interessantes, e daí você já tem investido um mês, tem investido 2 meses nessa mina para simplesmente não dar nenhum resultado. Então, esse é um exemplo de relacionamento não ecológico. Mas, como eu falei, eu já estou há 7 anos solteiro e tem alguns pontos, né, que é interessante de você observar para ver se o seu relacionamento vai ficar ecológico. E quando eu digo relacionamento aqui, não é com a ideia de algo mais sério, de algum relacionamento mais sério, mas sim de um relacionamento mesmo casual. Ou seja, semanalmente, uma vez em 15 dias, uma vez no mês, você vai ver essa mesma mulher, né, esse mesmo prato, e daí vai se relacionar com ela. Então, não é um relacionamento sério, mas é sim um relacionamento do sentido de ter uma relação com aquela pessoa. O primeiro ponto que eu observo é que você tem que analisar o tanto de investimento que você põe. Se você põe muito investimento para ter pouco resultado, aquilo não é interessante. Ou seja, se você passa uma semana mandando mensagem, se você passa uma semana conversando e não consegue resultados, basicamente isso não é ecológico para você. Agora, se você investe 1 hora por semana, 2 horas por semana, não é 1 ou 2 horas por dia, é por semana. Se você investe esse tempo, né, 3 horas por semana, e consegue ter o que você deseja, basicamente isso seria mais próximo de um relacionamento ecológico. Então, quanto menos você investe e quanto mais você recebe, mais ecológico fica. Outro ponto também é que o que determina se eu vou continuar a ter algo com aquela mina é basicamente o interesse dela. Então, muitas das vezes, ao invés de eu ficar com a mina que eu me interesso muito e ela não se interessa nadinha por mim, eu prefiro ficar com a mina que tem um interesse alto ou razoável por mim, mesmo que eu tenha um interesse baixo nela. Porque basicamente, quando quando a mina, né, não tem muito interesse por você, é óbvio que naturalmente ela vai criar barreira, naturalmente ela vai querer abusar de você, né, vai querer tirar grana, vai querer tirar, sei lá, recursos. E na hora de oferecer, ela vai ter uma dificuldade muito grande de oferecer recursos, diferente de uma mina que está engajada, que está muito afim de você. Quando uma mina está muito afim de você, ela simplesmente vai investir, ela vai te mandar mensagem, ou seja, muitas das vezes não é nem você que vai precisar mandar mensagem para ela, tá ligado? Porque de repente, num dia específico, ela te manda uma mensagem, ela manda um reels, ela curte seus stories, tá ligado? E isso é meio que um sinal para que você se aproxime. É um sinal que demonstra ali que ela gostaria de ter, né, algum tempo a mais com você. Então, quando você analisa o tanto que você investe e você analisa quanto de atração essa mulher tem por você,
Naturalmente, se esses pontos forem mais positivos para você, ou seja, você não investe muito e a mina tem muita atração por você, naturalmente essa relação, né, tende a continuar por muito mais tempo e sendo, né, muito mais parecido e muito mais próximo de algo casual do que de algo sério. Diferente, né, de um cara que investe muito em uma mulher que não está atraída por ele. Esse cara vai fazer rolê de casalzinho, só que sem ter o que ele deseja, né? Que é as cópulas, que é o sexo em si. Então, quando esse sistema acontece da maneira como eu estou falando aqui, onde você investe pouco e a mina é altamente atraída por você, naturalmente esse relacionamento, né? Essa mina vai se dedicar, vai fazer movimentos para que esse relacionamento continue. Então, ao mesmo tempo que você vai investindo cada vez menos, ela tende a investir cada vez mais. E é óbvio que você também não vai ficar com qualquer mina, basicamente, tá ligado? Na verdade, você vai ter sim que ter um filtro ali, vai ter sim que ter um nível mínimo para você, para continuar interessante. E é óbvio, né, que cada pessoa tem suas escolhas e também é, cada mulher que você se envolve, existem alguns riscos, né, tanto de, sei lá, uma gravidez indesejada ou então alguma acusação falsa, tá ligado? Porque realmente hoje em dia existe sim isso. Dependendo do local, dependendo do ambiente que você convive, isso é um pouco mais frequente ou um pouco menos frequente, mas existe sim e você tem que tomar cuidado com relação a isso. Ou seja, quanto mais você percebe que a mina é desequilibrada, quanto mais você percebe que o passado dela não é interessante, tem um monte de armadilhas no passado dela, né? E vários caras ali que se fuderam se relacionando com ela. É óbvio que você deve, né, evitar se relacionar com essa mina. Mas se você percebe uma mina que é uma mina enorme, que é uma mina que não é tão bonita, tá ligado? Mas também não é feia. Se é uma mina que compartilha alguns gostos com você, se é uma mina que tem alguns valores parecidos com você, e ela tem uma atração por você, né? Basicamente não tem por que você não se relacionar com ela casualmente. Eu sou adepto, né, desse relacionamento mais casual durante esses 7 anos. E teve minas que eu fiquei, né, durante um ano e meio, mas é óbvio que eu não ia dormir na casa dessa mina, né, nem ela vinha dormir aqui, para que não se configurasse, né, algo mais sério ou uma relação mais estável. Então você tem que observar vários pontos para que continue sempre ecológico esses relacionamentos que você se envolve. Como eu falei, né, esse vídeo é para quem deseja ter ou continuar tendo ou ter mais relações casuais com as mulheres. Se você é um cara que já tende mais pro estilo de vida voo céu, naturalmente você não vai se interessar muito por isso. A não ser que você seja um incel, né? Você queira se relacionar, mas não consegue. Outro ponto também que é muito interessante de citar é que o seu VSM vai importar muito nisso. É óbvio que quanto menos dinheiro, quanto menos altura, quanto menos beleza, quanto menos traquejo social você tiver, pior vão ser as suas opções. Mas muitas das vezes você sendo mediano na maioria desses pontos, vão aparecer algumas possibilidades que são minimamente interessantes, principalmente se você desenvolver algum desses pontos. O exemplo mais clássico, né, é a questão do financeiro. Se você está ganhando um ou dois salários agora e começa a ganhar 7, 10 salários, é óbvio que as minas que vão se envolver com você vão ser minas de uma qualidade um pouco melhor do que essas minas, né, que se envolvem com um cara de um salário ou dois. Outro ponto também são as habilidades sociais. Basicamente, principalmente aqui na Red Pill, existem sim um desmerecimento, né, muito grande com relação a esse fator que é a questão das habilidades sociais. Então, se você tem um nível bom de habilidade social, você vai conseguir sim projetar uma imagem mais interessante e vai conseguir seduzir algumas mulheres de valor um pouco mais alto.
Óbvio que dentro de um nicho, né, dentro de um ambiente específico que não tenha muita competitividade. Mas isso é fato. Se você tem uma habilidade social fora da curva, você consegue ser mais atraente tanto para amigos quanto para mulheres. Se você é um pouco mais engraçado, se você sabe se portar, se você sabe deixar as pessoas confortáveis, naturalmente essas pessoas vão ficar ao seu redor para receber, né, essas motivações, para receber esses inputs que você naturalmente faz. Então, se você desenvolve algum desses pontos, é bem interessante e é bem provável que vão aparecer melhores escolhas para você. Se você quer saber mais sobre essa estratégia, né, do relacionamento ecológico, comenta aí parte 2 nos comentários, que aí eu vou vir para aprofundar um pouco mais o conteúdo. Como o vídeo aqui já passou de 13 minutos, eu vou dar uma pausa, eu poderia falar bem mais, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para depois. Então, se você quer a parte 2, comenta aí. Parte 2, deixa seu like se você chegou até aqui, inscreve se não for inscrito e ativa o sininho. Até o próximo vídeo e é nóis.